Olá, eu sou o Micael e esse é o canal A Verdade do Evangelho e você é muito bem-vindo aqui. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema um pouco polêmico. Você já falou em línguas? Já ouviu alguém falar em línguas na igreja ou em algum outro lugar? Pois é sobre isso que nós vamos falar. Segue o vídeo. Vamos começar com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 2. E o texto bíblico diz: "E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como um quê de fogo, que pousaram sobre cada um deles." E no versículo de número 4 é a primeira aparição das línguas estranhas. O texto diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A Bíblia nos relata que em Jerusalém habitavam vários povos naquela época, de várias nações distintas, e que cada povo começou a escutar os apóstolos a falarem, a pregarem nas suas próprias línguas, e eles falavam das grandezas de Deus. E ele fala que cada um começou a ouvir na sua própria língua no versículo de número 6. E aqui nós iniciamos o nosso estudo. No versículo de número 4, a palavra língua no grego, ela significa glossa. Por isso também o nome do dom é glossolalia, ou seja, falar em outras línguas. Quando procuramos a tradução para glossa, nós encontramos que ele tem vários significados, dependendo do seu contexto. Pode significar língua como órgão do corpo, pode significar também em um idioma ou um dialeto de um grupo particular de pessoas, diferente dos de outras nações. Essa é a primeira vez que aparece línguas estranhas na Bíblia, no versículo de número 4 do capítulo 2 de Atos. Quando nós vamos para o versículo de número 6 do capítulo 2 de Atos, a palavra que aparece para línguas estranhas ali não é glossa, mas é dialectos. O versículo de número 6 é onde se fala que cada povo de cada nação começou a escutar os apóstolos a falarem em cada língua de que eram nascidos. A palavra que aparece ali é dialectos. Quando vamos para o dicionário ver a tradução de dialectos, é diferente do de glossa. Enquanto glossa significa idioma ou dialeto de um grupo particular de pessoas, diferente dos de outras nações, dialecto significa língua ou linguagem própria de cada povo, ou seja, de cada nação. Então é uma língua de uma nação. Então existe uma margem aqui no livro de Atos para que a gente possa levar uma linha, que é a linha que eu acredito, que eu levo, de que houve duas situações em que se refere com a palavra glossa. A primeira, em que os discípulos falaram, em que eles falaram uma língua particular de um grupo, seria do grupo deles. O que seria uma língua particular de um grupo, diferente de uma nação, por exemplo? Só para dar um exemplo. Por exemplo, a língua indígena, em que só as pessoas daquela tribo falam aquela determinada língua. Isso é uma língua particular de um grupo, daquele grupo indígena. As línguas faladas em outras nações, elas não são particular daquela nação. Sempre existem outras nações que falam aquela mesma língua. O português é falado no Brasil, em Portugal, em alguns países da África. O inglês é falado em vários países da África, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, nós temos essa situação. Então, no caso aqui, glossa, ele pode se referir tanto a línguas conhecidas como a línguas desconhecidas. E isso a gente só descobre pelo contexto em que a palavra está inserida. Nós também não podemos levar a linha e entender de que essas línguas estranhas eram as línguas dos anjos. Porque quando Paulo fala sobre as línguas dos anjos, em 1 Coríntios 13 e 1, em que ele fala: "Se eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos", ele está ali levando ao exagero. O que ele está fazendo ali é enaltecer o tema que ele está tratando ali, que não é, no caso, as línguas, mas sim a questão do amor ágape. Porém, existem textos que nos mostram que os dons são atuais. No caso, os sensacionalistas, eles usam como argumento para dizer que os dons cessaram a questão de 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 8, em que Paulo fala: "O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado." Porém, aqui eu entendo que ele não está falando do cessamento dos dons no fechamento do cânon,
Os sensacionalistas dizem que quando a Bíblia foi fechada, a revelação foi fechada, então os dons foram aniquilados, porque a Bíblia é perfeita. Só que no caso aqui ele não está se referindo à Bíblia em si, ele está se referindo a Jesus Cristo. Como podemos ver no versículo de número 12, em que Paulo diz: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora o conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ele está falando de ver face a face? Está falando de Cristo, não do cânon, não da Bíblia, do livro da revelação. Porém, os dons eles são nos dados para que possa ser confirmada a palavra, para que a palavra que é verdadeira ela seja confirmada. Agora, enquanto as línguas estranhas serem uma língua ininteligível, ser uma língua que nós não compreendemos, podemos encontrar isso na Bíblia? Podemos. A Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo de número 14, e ali ele mostra, Paulo falando a respeito do assunto, ele mostra que para que você tenha a interpretação dessas línguas, você não pode ser feita por meio de estudo humano, de você simplesmente falar vários idiomas, porque Paulo já falava vários idiomas. E Paulo ele diz para que aqueles que falam em línguas estranhas, eles orem a Deus para que Deus dê a interpretação. Ou seja, Paulo está dizendo ali que o único meio de você encontrar a interpretação das línguas estranhas é por meio da oração, é por meio de que Deus te dê o dom de interpretar essas línguas. Muitos acreditam que o dom de línguas ele foi dado à igreja, aos apóstolos, para a pregação do evangelho exclusivamente. Só que existem passagens que nos fazem questionar essa versão, essa questão. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo de número 14, versículo de número 2, Paulo deixa bem claro de que nem todas as vezes que se fala em línguas, se fala com uma compreensão de um idioma de quem está ali presente. Ou seja, para a pregação do evangelho de uma pessoa de outro idioma. Paulo ele deixa bem claro porque no texto em questão ele diz: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Ou seja, ninguém o entende. Então está deixando bem claro de que quando se fala em línguas, muitas vezes não se fala simplesmente para a pregação do evangelho, mas muitas vezes tem um outro propósito nisso. E as pessoas podem se perguntar, então qual é o propósito, né, de se ouvir uma língua que ninguém entende? No versículo de número 4 ele diz que o que fala em línguas desconhecidas ele edifica a si próprio. Ele também chega a dizer que o Espírito ora bem quando você ora em línguas. Você se edifica quando você ora em línguas desconhecidas. No capítulo de número 5, Paulo diz: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, se aquele que fala em línguas, ele fala uma língua desconhecida, a igreja ela não vai receber a edificação mesmo, porque ela não vai compreender o que está sendo dito ali. Mas a alma, o espírito daquela pessoa que está falando em línguas, ele está edificando a si próprio, porque ele está falando em mistério com Deus. Ele está falando algo. Ele não são palavras ao vento, ele realmente está falando um idioma, está falando algo. Mas ele está edificando a si próprio e não a igreja. O que profetiza, ele edifica a igreja. Por isso que Paulo diz que aquele que fala em línguas, ele só edifica a igreja se ele também interpretar as línguas que eles estão falando. Se ele tiver também o dom de interpretar essas línguas. E como ele fala para buscar em oração, ele deixa claro de que essas línguas são línguas desconhecidas a um ponto de que você deve buscar a Deus em oração para ter a interpretação. Ele não fala para você buscar estudar o idioma que você está falando ali. Por exemplo, se você compreender, buscar entender ali qual é o idioma que você está falando, se é um idioma conhecido, você vai entender se é mandarim, se é inglês, se é alemão, e buscar ali estudar essa língua para dar a interpretação do que você falou ali à igreja. Ele não diz isso, ele diz para buscar em oração, porque é uma língua desconhecida aos homens, mas é um idioma. No versículo de número 10, ele diz: há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação, ou seja, tudo tem um significado. As línguas, do dom de línguas, eles têm um significado. Não são palavras ao vento, não são uma coisa que você fala simplesmente algo sem nenhum significado, mas são
palavras que são dadas pelo Espírito, como diz em Atos. Em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 10, a Bíblia ela fala a respeito do dom de variedades de línguas. O dom de variedades de línguas provavelmente foi o que aconteceu em Atos 2, quando eles falaram várias línguas diferentes e línguas de outras nações. Ali sim, nós temos um dom de variedades de línguas, porque os povos entendiam cada um na sua língua, eles falavam na língua de vários povos diferentes. Esse seria o dom de variedades de línguas. Ali também se fala do dom de interpretação de línguas, como a gente vê Paulo falando sobre você pedir a interpretação das línguas em oração. Então, dentro do dom de línguas, nós temos as línguas desconhecidas, línguas estranhas, temos a variedade de línguas, que são vários idiomas, e temos o dom de interpretação de línguas. O dom de variedades de línguas, ele pode ser usado, Deus pode lhe dar em um momento em que você está num culto e tem ali pessoas de outras nações, e você começa a falar na língua daquela nação específica, começa a falar das maravilhas de Deus e pregar para aquela pessoa naquela língua em que você nunca estudou, mas que o Espírito de Deus lhe concedeu para que você falasse na língua daquela pessoa, para que evangelizasse aquela pessoa. Então o dom de variedades de línguas, ele existe nesse sentido, de pregação do Evangelho, de ministração da palavra. Entretanto, o dom das línguas desconhecidas é um mistério para com Deus. E existe também o dom de variedades de línguas estranhas, o qual Paulo exorta aqui aos coríntios, que se não houver intérprete, que se cale, ou que fale consigo mesmo, para se edificar a si mesmo. Porque se várias pessoas falarem em línguas estranhas, em línguas desconhecidas ali, e vier um indulto, uma pessoa que não tem conhecimento do que é aquilo, e entrar ali naquele culto, o que ele vai dizer? Que são loucos. Veja, se nós entrarmos num lugar onde e vemos uma pessoa falando em inglês, mesmo que a gente não fale inglês, nós conseguimos discernir que aquela língua que está sendo dita é um idioma em inglês. Se ouvimos uma pessoa falando em chinês, nós sabemos que aquela língua ali é um idioma asiático. Se nós ouvimos falar em espanhol, nós entendemos. Mesmo que nós não sabemos falar em espanhol, nós entendemos que aquela língua ali é uma língua que é a língua espanhola, é uma língua espanhola. Mas a língua desconhecida, nós não conseguimos interpretar que idioma que é aquele. Então as pessoas vão dizer o quê? Se estão falando em inglês, você entende e diz, não, eles estão conversando em inglês, eles estão conversando em alemão, eles estão conversando em um idioma terreno. Mas se é um idioma desconhecido dos homens, vão dizer que são loucos. É o que Paulo diz em Coríntios. E para finalizar, nós vemos que as línguas, o dom de línguas ele não foi dado apenas para a evangelização, para a pregação da palavra, tanto em 1 Coríntios 14, como nós falamos, como também na passagem em que Pedro é enviado aos gentios, a um gentio chamado Cornélio, e lá Deus dá a eles o dom de falar em línguas. E ali nós vemos que todos eles falavam a mesma língua, não havia nenhuma necessidade de se dar um outro idioma para eles falarem ali, para evangelizar alguém naquele momento. Mas eles recebem. E Pedro ele entende na hora que aquele dom, ele era um dom de falar em línguas dado pelo Espírito. Ele não se pergunta se eles falavam em outros idiomas. Ele não se pergunta se eles eram homens cultos, que sabiam falar várias línguas. Porque ele entende que aquela língua que eles estavam falando é uma língua desconhecida dos homens. Então ele logo interpreta de que eles receberam também o mesmo Espírito, o mesmo dom que Pedro tinha recebido, que os apóstolos tinham recebido, que os discípulos tinham recebido. Esse é meu entendimento. O dom de línguas ele não foi dado apenas para a evangelização, ele também é dado para a edificação própria do ser humano. Não são palavras ao vento, são idiomas, mas são muitas vezes não compreendidas pelos homens, mas é um mistério com Deus. Em 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 11, Paulo diz que o Espírito do homem conhece as coisas do homem, e ninguém conhece as coisas de Deus se o Espírito de Deus não estiver nele. Por isso, temos que tomar muito cuidado quando nós falamos dessa questão de dons. Quando eu vejo as pessoas brincarem com dons, com as línguas que eles ouvem, até por não acreditarem ou por não crerem,
Mas isso é algo extremamente ruim do meu ponto de vista. Você brincar com uma coisa que você não conhece. Porque pode ser que aquele irmão, aquela língua que você está imitando, não signifique absolutamente nada. Foi inventada por um homem. Uma pessoa ali, ela disse que recebeu esse dom e ela inventou uma língua e começou a falar. Pode ser. Aquela pessoa falou isso. Mas e se aquela pessoa que você está imitando, ela realmente recebeu um dom e aquela palavra que você está falando realmente tem um significado e você está brincando com ela, você não está brincando com o homem, mas você está brincando com Deus, com as coisas de Deus. Então as coisas de Deus, como elas são só entendidas, só são compreendidas pelo Espírito de Deus, nós devemos tomar cuidado para não brincar com as coisas de Deus. Porque quando brincamos com as coisas de Deus, podemos sofrer consequências e depois se perguntar por que estou passando por isso, ou por que estou passando por aquilo. E Deus realmente, Ele pesa a sua mão, muitas vezes. Não queira pagar para ver. Esse é o conselho que eu te dou. E esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que foi um vídeo bem extenso, foi um vídeo bem complicado, mas é um vídeo para edificação. É um vídeo que a gente pode debater ainda, pode conversar ainda sobre essas muitas questões que tem acerca das línguas. Só aconselho que não brinque com isso, porque se você não conhece, não sabe do que se trata, não brinque. Muitas pessoas que diziam ter o dom de línguas, elas hoje não falam. Eu nunca falei em línguas. Não recebi esse dom, não possuo esse dom, mas creio nesse dom. Nunca falei em línguas, mas tenho temor a Deus de não brincar com essas coisas. Há pessoas que dizem ter recebido esse dom e que depois desacreditaram do dom e dizem hoje que aquilo era emocionalismo e tal. Pode ser, no caso delas, pode ser realmente emocionalismo. Mas que o dom existe, ele existe. E que existem línguas que não são compreendidas pelo homem, existem línguas que não são compreendidas pelo homem, são desconhecidas do homem, como Paulo disse. Então, cuidado com o que você brinca. Esse é o vídeo de hoje, vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Quero agradecer ao Anderson, meu amigo, que me trouxe essa questão. A gente debateu a fundo sobre isso. Ele ficou com a postura do Iago Martins. E eu quero agradecer também a Ismael, que também debati com ele um pouco sobre esse assunto. E ele me ajudou no estudo.